Muito boa tarde para vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa Cidades em Debate, aqui na TV Unisantos, canal 40, aqui no aberto, né, para todo o litoral, para toda a Baixada Santista e também aqui no temos aqui na internet, né, na tvunisantos.com.br, no site, onde você pode nos acompanhar. Também tem a nossa página no YouTube, né? TV Unisantos, no YouTube é Cidades em Debate, e também o canal 12 da NET, onde você também pode nos acompanhar. São vários lugares onde você pode ter acesso à nossa programação, que é de segunda a sexta, à 13h, e claro, né, a gente sempre trazendo esse programa e fazendo aí do jeito que as pessoas gostam, do jeito que vocês, de repente, sempre gostam, nos dão esse feedback, muita gente nos liga aqui, já vamos passar aqui também o nosso WhatsApp para você poder entrar em contato e fazer parte aí da nossa programação, tá certo? Bom, vamos trazer aqui os nossos convidados. Vamos dar uma boa tarde primeiramente para o nosso querido Marco Antônio, né? O nosso querido Marco Antônio, vice-presidente da Gota de Leite. Ô Marquinho, seja bem-vindo, boa tarde para você. Hoje, segunda-feira, dia 23, começo de semana, que tenha uma semana maravilhosa aí, Marquinho. Obrigado, Santiago. Obrigado aos colegas aí da mesa, aos telespectadores. É um bom início de semana para todos. Vamos ver o que vem por aí. Tá certo, porque as últimas semanas têm sido bem movimentadas, né? Então vamos ver o que tem para hoje, né? Bom, conosco também o advogado Fábio Varga, nosso querido Fábio. Ô Fábio, boa tarde para você, seja bem-vindo. Uma excelente semana. Espera muita coisa em questão de acontecimentos essa semana, Fabinho? Olá, Santiago, boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço ao Marco Antônio, ao doutor Maurício Baltazar, a todos os telespectadores da Cidade de Debates. Espero sim, Santiago. Nos últimos tempos, os acontecimentos eles não param, né? Todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma situação nova. Então vai ter muito assunto aqui para nós debatermos aqui do que já passou e o que está por vir, né? Tá certo. E com a gente também o nosso querido doutor Maurício Baltazar, o nosso advogado e comentarista. Doutor Maurício, segunda-feira, começando a semana. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez, doutor. Boa tarde, Santiago Pérez. Boa tarde, Marquinhos. Fábio Varga, meu amigo, colega de trabalho. Boa tarde, essa imensa audiência. É sempre uma honra estar participando do seu programa. Enfim, espero que essa semana seja positiva, né? Que esses fatos que têm movimentado o país venham, mas que venham de forma positiva, a ponto de tornar a nossa sociedade um lugar melhor para se viver, Santiago. Esse é o meu desejo. Uma boa tarde a todos. Tá certo. O doutor Maurício, eu lhe deixei por último hoje por uma justa causa, porque vocês homenagearam na sexta-feira, vocês que eu digo, é você, toda a família, de forma assim, de surpresa, né? O Manequinho, o nosso prefeito da Vila Belmiro, foi homenageado pelo Santos Futebol Clube, e hoje a gente abre o programa aqui, fazendo essa homenagem. Conta pra gente, eu tô vendo aqui o filho do seu Manequinho, que é o doutor Maurício Baltazar, tô vendo você abraçado com seu pai aqui. Conta pra gente dessa história aqui, essa foto. Que homenagem foi essa, doutor Maurício? Pois é, Santiago, o Santos Futebol Clube, né, o grande amor do meu pai, que está lá com 60 anos de trabalho, continua trabalhando, ama aquele lugar, e surpreendentemente fomos contactados pela diretoria, né, uma surpresa positiva. Nós vamos fazer mais uma surpresa para o seu Maneco, e gostaríamos que a família tivesse presente. Então, por favor, cheguem aqui tal hora, mas mantenham o segredo. E o segredo, assim, hoje nós estamos vendo que é uma obra de arte, né? E, enfim, uma pintura. Mas nós não sabíamos, fomos todos surpreendidos lá com essa bela pintura dentro do estádio da Vila Belmiro, e em que meu pai, mais uma vez, foi homenageado aí pelo tempo de serviço, pela dedicação e pelo amor que ele tem pelo Santos Futebol Clube. E foi muito grato, né? Ele está muito feliz, a comunidade de modo geral, os santistas, enfim, está repercutindo positivamente. E a felicidade dele é uma só, né, Santiago? A família aqui representada por mim, um orgulho imenso, foi uma emoção muito forte, enfim. Ele está de parabéns, o Santos pela iniciativa também. Todos os grandes representantes da época áurea do Santos estiveram presentes, né? Pepe,
Mengalvio, enfim, Lima, estavam lá, e o vice-presidente do Santos, e o pessoal da comunicação, a Isabel, uma simpatia, sempre cuidando do meu pai lá. Foi muito legal, viu, Santiago? Eu faço aqui, aproveitando do seu programa, para agradecer a diretoria do Santos, e que a família do Maneco, o Maneco jamais vai esquecer essas homenagens que tão enriquecem assim, o ego, a felicidade, enfim, a imagem e a pessoa, a personalidade do Maneco está intimamente ligada ao Santos e à família, a mim, enfim. Não sei nem como agradecer à diretoria e aos santistas de modo geral, mas orgulho de ser filho do seu Maneco e, mais uma vez, parabenizando por tudo que ele fez, né? Um dos sonhos da minha vida, recentemente eu completei aniversário, uma das minhas iniciativas, enfim, chegar perto do que ele foi um dia, viu, Santiago? Eu gostaria de ser um Maneco da vida aí um dia. Ele é um cara sensacional, quem sabe um dia eu chego perto dele. Essa postura, né, honestidade, a transparência, e ainda mais no mundo que a gente vive com tanto capitalismo, né, tanta correria, um time da grandeza do Santos parar tudo para fazer homenagem para um funcionário que está lá há mais de 50 anos, que é considerado o prefeito da vila, uma pessoa que sempre está ali correndo para todos os lados, muitas vezes até anonimamente, né? E sendo homenageado e lembrado. Isso aí é uma bela homenagem, olha, parabéns mesmo ao Santos Futebol Clube e parabéns ao seu Maneco aí por essa homenagem justamente concedida. Que legal, doutor Maurício. Bom, então já vamos começar o nosso programa aqui, já com essa foto na cabeça, né? Que bacana. Bom, já vamos trazer aqui a primeira nota para a gente poder debater. O Exército Brasileiro notificou o aplicativo chinês TikTok por dar autoria à força militar de uma conta que se passava por ela. Através da rede social, o perfil @exército.oficial divulgou conteúdos defendendo a intervenção militar no Brasil. Só que a tal conta do TikTok não é do Exército. Na última quarta-feira, dia 18, o deputado federal Ivan Valente, do PSOL, tinha questionado se o perfil era legítimo, já que apoiava um golpe contra a democracia. Após ter seus conteúdos denunciados, a conta foi temporariamente suspensa, aquela conta do TikTok, do nada, simplesmente sumiu. E o Centro de Comunicação Social do Exército informou que as mídias sociais utilizadas atualmente no âmbito da força são Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn e um blog próprio. Não há perfil no aplicativo TikTok. O Exército fez questão de deixar isso bem claro. Agora fica aqui a pergunta, como é que alguém pode se passar assim tão fortemente pelo Exército, né? Assim, uma cara de pau tremenda. Ô Fábio Varga, qual a sua opinião quanto a essa conta aí? Uma conta que se passou pelo Exército, alguém fez essa conta? E como é que fica daqui para frente? Pela notícia aí, é um perfil, obviamente, falso, né? Dessa conta, sendo que o Exército sequer tem conta no TikTok, e tem que ser investigado, né? Tem que ser investigado quem é que se passou pelo Exército, incitando intervenção militar, esse tipo de situação. Logicamente que tem que ser investigado e punido, o culpado, depois de provada a culpa, punido com severidade, porque não se brinca com situações. O país já anda tão conturbado, com tanta confusão, com tantos problemas, né? Quer dizer, e ainda uma notícia dessa, quer dizer, há que se apurar com rigor isso, na minha opinião. O que está acontecendo no Brasil, ô Marquinhos, que a gente está vendo antigamente, nunca passou pela minha cabeça de fazer algo falso contra o Exército, né? A força maior do país, que no caso são as Forças Armadas. Como é que fica esse descaramento hoje? Santiago, isso é uma coisa corriqueira, né? Nas redes sociais aí, né? Qualquer uma das plataformas aí, isso acontece normalmente. Acontece com pessoas públicas, acontece com pessoas comuns, né, da pessoa falsificar lá o perfil, né, clonar, ou criar uma página fake. E o Exército não está fora disso. Quem está na rede hoje está
está realmente arriscado a sofrer uma coisa dessas. O que eu acho que tudo que vai para a internet deixa rastro, né? Eu acho que o governo, aí as autoridades, elas têm os meios para investigar e descobrir quem foi. E eu acho que tem que ser punido, né? A gente está vivendo o mundo está um pouco conturbado, né? O nosso país aqui, né? A gente é muita notícia, muito, né? Então, sabe, a pessoa vem e tá arriscando um fósforo para jogar lá na gasolina, mas vou falar uma coisa, as pessoas um pouco mais esclarecidas sabem que isso aí é bobagem, né? Eu acho que tem que ser investigado, quem fez tem que ser punido, né? Mas não só no caso do Exército, acho que tem que ser no caso de todo mundo aí que é atingido de alguma maneira por essas mentiras aí que vão para as redes sociais. Doutor Maurício, você acha que vai ter investigação nesse caso aqui do TikTok falso, falando de golpe do Exército ou não? Sim, Thiago. Eu acho que vai ter, já deve existir essa investigação, mas o que me causa estranheza não é só isso, né? Justamente pela função que o Exército tem de guardar a nossa soberania, a segurança, enfim, os nossos limites, enfim. Eu penso que alguém deveria ficar de olho, né? Porque a internet hoje é um espaço onde a nossa soberania também é exercida. E aí, na medida em que alguém, ou alguma instituição, ou algum país, enfim, está utilizando falsamente algo em nome do nosso exército, ele devia ser detectado imediatamente, e não depois de um parlamentar ligado aos partidos, né, PT, PCdoB, enfim, reivindicar lá no Congresso para depois prestarem atenção nesse fato antijurídico, ilegal, né, que foi esclarecido pelo Exército. Nossos espaços na internet reduzem-se ao Facebook, ao LinkedIn, Instagram, enfim, não temos o TikTok. Se esse fato não existe e essa conta já está lá há algum tempo trabalhando em nome do Exército, me parece que alguém comeu bola, Santiago. Ou teve aí alguma permissão tácita para fazer ou falar em nome do Exército. Não sei. Isso é sério, precisamos ser investigados, até para evitar uma manifestação futura, né, em nome do Exército, em nome do Congresso, em nome da Presidência da República, seja qual for o ente público que possa ser imitado falsamente. É muito sério, diz respeito à nossa soberania. Eu não tenho dúvida que o Brasil, a exemplo do que aconteceu com os Estados Unidos nas eleições passadas, vão ser vítimas, já são vítimas de ataques cibernéticos. Então, isso é um sinal, um bom sinal, diga-se de passagem, do que virá nas nossas eleições. Então, os nossos administradores, nas suas três Congresso, Executivo, Legislativo e Judiciário, têm que prestar atenção, porque virão atividades como essa para influenciar nossas eleições. Então, eu penso que o assunto é muito sério, deve ser investigado com muito critério e com rapidez, para justamente dar segurança e transparência que a gente precisa para os dias de hoje e para as eleições que se aproximam, Santiago. Eu não me lembro, assim, em vida, uma campanha tão forte, assim, como tem acontecido, de polarização, né, dos lados, numa briga que envolve-se até, no caso, as Forças Armadas. Será que isso aí é porque está chegando perto de alguma grande decisão, independente da eleição? Porque a gente sabe que por trás disso tem aí, no caso, as eleições do ano que vem para presidente, e pelo que ela está se mostrando, vai ser bem polarizada, né? Não vamos dizer, não sei se vai ser equilibrado ou não, mas vai ser bem polarizada. Será que isso aí é aquela premeditação de algum acontecimento inédito no Brasil? Você acredita nisso, Fabinho? Não, eu acho que aí eu vou mais pela linha do que o Marco falou, porque o que acontece? Hoje todos os órgãos, as associações, enfim, todos estão correndo o risco de terem o seu sistema invadido. O que eu acho que precisa ter é uma política e um investimento maior no combate aos crimes cibernéticos, né?
O doutor Maurício deve saber bem, a gente ainda está engatinhando nesse sentido de como combater, porque são muitas as alternativas, então a gente tem que aprender muito ainda como combater. E concordo com o Maurício também, com o doutor Maurício, quando ele fala que isso é extremamente sério, porque mexe com a soberania do povo brasileiro, que é o Exército, enfim, as Forças Armadas, né? Quer dizer, eu acho que essa investigação ela tem que, de fato, ocorrer e de forma rápida, descobrir os autores, o autor ou os autores desse crime, né? Porque é um crime, né? Tá ficando na impunidade, né? Aquele negócio, se não tem contra o exército ainda, então, opa, agora, podemos fazer o que quiser, né? Quanto à polarização que você estava falando, o Santiago, é verdade, eu também não me recordo em vida de ter assistido o que a gente vê hoje, né? Uma política cruel, violenta, no sentido de todos os lados, não tem santo na história, é do executivo, é do governo do estado, enfim, é uma situação muito perigosa e cada vez ela está mais tensionada e tomara que esse país não entre numa convulsão social que ninguém quer. Então, está perigoso mesmo, então precisa tomar muito cuidado e se combater qualquer tipo de abusividade, de irregularidade, né? Porque a gente nota que o povo é segundo plano, né? Em todas as decisões, você nota que qualquer decisão governamental e qualquer governo que seja, o povo é segundo plano, começando pela CPI, é o presidente, é governador, é os opositores, são os poderes. Você não vê o povo, né, ali em destaque, pelo contrário, você nem vê o povo. Ô Marquinho, como é que você vê essa questão aqui? Você acha que tá para acontecer alguma coisa muito maior que a gente, de repente, supostamente estejamos esperando ou não? Olha, Santiago, eu sinceramente não acredito. Uma coisa que me orgulha muito, às vezes as pessoas falam, o brasileiro é muito pacífico, e é mesmo. Nós somos assim, né? Somos um povo pacífico, né? O brasileiro não está acostumado com guerra, com briga, né? A gente simplesmente acaba aceitando. Talvez por isso mesmo a gente está pagando pelo que está acontecendo agora. Em outros países aí a gente vê que o povo vai realmente para a rua, vai protestar, né? Mas aqui, sinceramente, eu não acredito. Pelo menos nessa nossa geração aqui, eu não acredito, não. O que eu acho, eu sempre defendi essa ideia, é que a lei, né, ela tem que ser aplicada, né? E, ultimamente, o que a gente vê, vai lá, faz a investigação, né? O camarada lá vai preso, aí fica lá 2, 3, 4 meses, daqui a pouco vem um habeas corpus, o cara sai. Quer dizer, a lei aqui, ela em vez dela coibir o crime, ela incentiva o crime. Porque a maioria dos casos a gente vê na televisão a todo momento, né? Não adianta, se gasta um caminhão de dinheiro, né, para fazer uma investigação que não é barato, né? No fim, o cara está provado que o cara é culpado, tudo, mas ele vai preso, passa um tempo e o cara está na rua novamente. Então, enquanto a nossa lei ela não funcionar exatamente como ela deveria, né, isso aí vai ser uma coisa corriqueira, a gente vai ver isso sempre. Não adianta ir para a rua, brigar, quebrar, se você não tem uma lei, né? Você não, o cara pelo menos tem que pensar, bom, eu vou fazer isso aqui, mas a consequência disso para mim aqui vai ser grave, né? Então o cara vai pensar 2 vezes. É o que não está acontecendo hoje no país, infelizmente, né? Mas de acontecer alguma coisa mais grave, isso eu realmente não acredito, não. E aquele negócio, né, o Marquinhos, essa falta de impunidade, que tudo termina em pizza, não é só da boca para fora, a gente tem provas aí, né, independente de qual seja o lado, mas a gente viu aí a situação do Zé Dirceu, pô, mais condenado do que ele,
né? Não vou nem falar de Lula, porque o Lula, de repente, foi um ex-presidente, mas vamos falar de uma pessoa mais ou menos comum, né? O Zé Disseu teve um perdão de pena de 20 anos, estelionatário, aquela coisa já comprovado. Aí a gente vê aquele lá do frigorífico, o JBL também, o JBS, né? Devolver 4 bilhões, né? Quer dizer, comprovadamente falou, eu roubei, tô devolvendo uma parte aqui, tá? O resto segura aí. Quer dizer, a gente vê essa impunidade que você tá falando mesmo, e não é pequenininha não, é tamanho gigante, né? Pizza tamanho extra grande, não é não, doutor Maurício? Santiago, mas eu não concordo nesse sentido aí que o Paulinho fala. Realmente a pizza é muito grande. É o Marquinhos. Desculpa. Marquinhos, desculpa. Porque, veja bem, a situação social do país é séria hoje, muito séria. Nós temos aí os nossos... o judiciário metendo a mão no executivo, o executivo no Congresso, e tendo aí essa guerra há algum tempo, e o povo não tem paz. E se a gente olhar para a história do país, lá atrás, lá no ido de 64, foi justamente quando a população toda veio para a rua que o Exército tomou aquelas decisões que tomaram e fez do país o que ele é hoje. Veja bem, eu não estou defendendo qualquer posição ou atividade do Exército, golpe, nada disso. Mas, se a gente olhar para a história, toda vez que nessa oportunidade, pelo menos, quando a população brasileira saiu para as ruas, houve uma mudança. E me parece que hoje nós precisamos de uma mudança, porque se continuar do jeito que nós estamos hoje, o país está ingovernável, o Bolsonaro não consegue fazer nada. E sempre tem o Exército, o Alexandre de Moraes, o STF, dando uma canetada. O Congresso não julga, veja bem, não é que ele não condena, ele simplesmente não julga os ministros que deveriam ser, pelo menos, analisados no seu comportamento. Quem aqui na mesa, ou qualquer um dos seus telespectadores, duvida que o Alexandre de Moraes está metendo os pés pelas mãos, ou que o Barroso está descumprindo o princípio da imparcialidade na questão do voto auditável? Me parece que não, isso tudo é incontroverso. E aí, me parece ser legítimo a população sair para a rua. Não para clamar para o Exército, nada disso, mas para convencer essas autoridades que não estão agindo como deveriam a voltar atrás, a dar um passo para trás para que o extremo não aconteça. Convencer o Congresso a julgar aqueles pedidos de impeachment, convencer o Alexandre de Moraes a não usar esse artigo aí que ele tanto fala, o artigo 43 e tal, e ir contra a Constituição, de uma suposta lei que ele tem lá do regimento interno. Enfim, tem uma série de situações que estão além do nosso raciocínio jurídico, além do que a lei permite, além do que a Constituição permite, passaram dos limites. E aí me parece que é legítimo a população protestar. Mas o brasileiro não pode ser um bonzinho e sofrer a vida inteira e não fazer nada. Eu acho que está na hora, sim, e está funilando, porque agora vai chegar as eleições, tem muita gente, vamos supor aqui, já uma hipótese, que o Bolsonaro perca de lavada por Lula, se ele for o candidato. Muita gente não vai acreditar nesse resultado. Veja bem, o perdedor não vai se convencer, e o contrário também. Então, assim, a gente está caminhando para um trecho, para um período negro, que certamente não chegaria se esses atores, Congresso, Executivo e Judiciário, dessem um passo atrás, se utilizassem do bom senso e chegassem num denominador comum. Vamos analisar os impeachments, o Congresso, o Judiciário, né? Enfim, cada um vai chegar num denominador comum, vai sair esse bendito voto auditável aí, e quem sabe teremos uma eleição pacífica. Se não, eu não sei, eu sinceramente estou confuso, não consigo ver algo razoável, uma paz agora nas eleições que se aproximam. Eu acho que tem sim que sair na rua todo mundo, não para brigar, para bater, aliás, não tivemos nenhum sinal nesse sentido, mas eu penso que se não fizermos nada, vão continuar essa briguinha entre eles, também estão recebendo o soldo deles lá, cada canetada dela vale quanto? Não sei. Eu penso que
precisamos sim sair às ruas, não brigar e tal, mas deixar bem claro que não está bom do jeito que está acontecendo e que eles têm que tomar providência. E, quem sabe, legitimar aí alguém a agir na defesa do povo, porque, como você muito bem disse, Santiago, toda a canetada deles aí não estão vislumbrando o povo como principal a ser atendido. Eu vou até mais além, eu acho que toda a canetada deles tem um valor monetário, essa que é a questão. Então já saiu do contexto de ajuda, de poder. Eu acho que eles estão vivendo outra era, né? Independente, o povo aqui esperando, né? Para saber o que vai acontecer. E a gente vê isso aí notoriamente, através de todos eles, né? Quer falar mais alguma coisa, Fabinho? Não. As manifestações são legítimas, né, Santiago? Como o Maurício falou. As pessoas têm todo o direito de reivindicar o que quer que seja, mas, logicamente, dentro da passividade, sem violência. Mas o cenário que eu vejo hoje é que já essa tensão, ela já não é de hoje, de ontem, do mês passado. Ela já veio desde o começo do governo Bolsonaro. Veja, o que eu quero. Isso não quer dizer que eu sou a favor do que estava antes, ao contrário. Uma grande parcela dos 58 milhões de eleitores do Bolsonaro foi justamente por não estarem contentes com o que existia. História de maior corrupção da história moderna, quer dizer. Só que parte desse eleitorado, porque vamos fazer aqui um exercício aqui, vamos voltar um pouquinho. O que se esperava de alguém com 58 milhões de votos? Uma mudança, que é essa que o doutor Maurício está falando. Quer dizer, aquela sensação de que agora vamos mudar, que vamos melhorar. Só que isso, com o passar do tempo, com ataques a instituições... Quer dizer, o governo Bolsonaro me parece que já tinha, desde o princípio, um rumo a seguir, que era o da polarização, que era de que ia lutar uma guerra santa, que era que todo mundo estava contra. Quer dizer, então no começo você acaba acreditando, falando, não, mas isso é uma adaptação, nós vamos ter que tirar quem estava no poder, que era o PT, que era a esquerda. Só que com o passar do tempo, o que se viu, pelo menos eu vi dessa forma, é que não é assim que se muda. Não se pode confundir governo de direita com incitação à violência, com uma série de situações que acontecem. Então, isso tudo fez com que o nosso país agora passe por uma situação, e não é só o Executivo, não é só o Planalto, é o governo do Estado de São Paulo fazendo polarização com a vacina, né? São os nossos governantes municipais também querendo fazer política. É o que você falou. E nós, povo, sempre em segundo plano. Mas o que eu não consigo vislumbrar é que seja dessa forma que nós vamos resolver o problema. Incitando, e vamos para cima, e vamos quebrar, vamos invadir. Não, eu não vejo que isso vai resolver. Agora, o que o Maurício falou, o doutor Maurício falou, seria maravilhoso, que é o que deveria ser feito na verdade. E é por isso que eles estão lá, ou seja, a união dos três poderes, sentar-se à mesa para resolver os problemas de forma racional. Né? Agora, infelizmente, não é o que a gente está vendo. Infelizmente. Por isso que, de fato, é um futuro preocupante. Que nós não vamos... Eu torço muito para que haja uma terceira via, para que apareça alguém, ou algumas pessoas, um grupo, que possa nos dar pelo menos uma outra opção que não essas que estão aí hoje. Porque vai ser muito difícil para nós, todos brasileiros, por causa disso tudo aí que vem acontecendo, dessa tensão e dessa desarmonia dos três poderes que eu não me lembro de ter visto nunca, né? Ô Fabinho, é uma coisa pra gente debater, uma coisa que eu tô analisando assim, porque quando a pessoa é provocada, aí a outra provoca, aí começa a briga, aí já vai pros finalmente, né? Mas se a gente voltar, ao tempo da promessa, que não foi promessa, ele veio, ele mesmo falou, não sei como é que eu fui eleito presidente, se eu tive uma campanha de 2,5 milhões, que foi tudo doação pelas redes sociais, aquela coisa toda. Inclusive hoje esse é o mesmo valor que os deputados federais vão poder fazer as suas candidaturas aí, né, as suas campanhas. Agora a gente vendo, quase 3 anos de governo Bolsonaro, a gente viu
é que se fosse para roubar, igual a esse momento, não teria igual, né? Porque nós estamos numa pandemia, muita coisa pode vir, claro que tem que ser assinalada, tem que ser assinado, indicado, tem aquele joguinho que a gente conhece, de uma forma ou outra dá para ver onde foi. E o Bolsonaro, ele está sendo, vamos dizer, com aquela CPI que não é da saúde, por isso que eu digo que o povo fica em segundo plano, porque era para fazer uma avaria para saber onde é que nós estamos colocando o nosso dinheiro, e os senhores da CPI não fazem isso, estão tentando pegar o Bolsonaro. Isso aí é até bom para a gente ter a contraprova, né, que é uma coisa que a urna não dá, de que realmente ele não roubou, porque se ele tivesse roubado já tinha explodido alguma coisa, notoriamente. Agora, ao mesmo tempo, a gente vê ele quieto, né? Porque ele tentou vir com essa via, esse governo, não vendeu os ministérios, que é uma coisa que todos negociam, a primeira coisa que fazem. Ele chamou a responsabilidade para si. Então, eu acho que, naturalmente, aqueles que deixaram de ganhar o seu quinhão, eles vão ser os primeiros a reclamar e os primeiros a boicotar. É o que eu vejo. Agora, na questão da terceira via, será que teria uma terceira via? É difícil. Ou será que esse trabalho continuaria? Ou será que voltaria tudo do jeito que era? No caso com o Lula e o Brasil do jeito que estava? Não sei, de repente o Lula iria apresentar alguma forma de conta aí que não deu tempo, não sei, né? É o que eu vejo. É muito estranho a gente ver que existe um alvo, né? E esse alvo é o Bolsonaro. E quer dizer, todo mundo atira no alvo e não acerta. Essa que é a questão, né? O Santiago, quero dizer o seguinte, não é porque ele teve 50 milhões de votos que ele tem licença para fazer o que bem entender. Não só ele, como qualquer outro governante eleito democraticamente. Ele não consegue fazer nada, Fábio. O que ele está fazendo de bem entender? Ele não faz nada, tudo que ele tenta fazer, cortam ele. Mas eu não estou dizendo só dele, Maurício, estou dizendo de todos. Quer dizer, todo mundo que foi eleito democraticamente não tem o direito de fazer o que bem entender, tem que estar dentro da linha da Constituição, senão vira anarquia. Agora, uma chance que eu acho que o Bolsonaro, na minha opinião, perdeu, foi de ter liderado esse país na pandemia. Mas não foi, ele houve eliminado do STF. Mas, Maurício, a gente sabe que eliminar do STF para governador e prefeito não quer dizer que ele está isento da responsabilidade de forma concorrente. Quer dizer, a gente não. Ele trabalhou contra. Maurício. Trabalhou contra. As vacinas chegaram, ele pagou. Eu não vejo desse jeito, desculpe. Eu acho sim que. Concordo em parte com o que você está falando, mas ele foi vilipendiado no seu direito de governar, tanto nessa questão do Covid como várias outras. Mas você não acha que ele poderia ter liderado o país com campanhas, incentivando as pessoas a eu me ponho no lugar dele. Eu sou chato pra caramba, você conhece aqui o meu trabalho enquanto profissional. Eu me coloquei no lugar dele. Naquele começo de pandemia, um monte de gente vendendo tudo que era vacina, de todo que é jeito, inclusive essa Coronavac aí com uma certa dúvida, né, que hoje está aí, está mostrando. Enfim, aí o cara é o presidente da República, um monte de gente sabe que qualquer coisa que ele fizesse, qualquer coisa que o Bolsonaro fizesse e fez, foi N vezes mais cobrado do que o Lula quando governava ou como qualquer outro governante. Porque, afinal de contas, ele veio a título de exceção, como você bem falou. Ninguém estava feliz com ninguém e votaram maciçamente nele. Então, ele ia apanhando todo mundo, como ele está apanhando. Aí eu me ponho no lugar dele, eu vou subscrever contrato, comprar assim milhões e milhões, sem uma lei específica que autoriza. O Congresso não tinha feito a lei que autorizava ele comprar, ou seja, juridicamente ele não podia. Além do que, ele estava duvidando. Ele tinha assessores técnicos que estavam duvidando da qualidade destas vacinas. E como o presidente da República tem que ter alguma cautela. E aí, a partir do momento em que teve a lei, que a Anvisa chancelou e tal, ele fez. Né? Eu acho que é uma fake produzida dolosamente para descaracterizar o governo dele. Veja bem, não é o melhor dos mundos para mim, mas esse tipo de argumento, para mim, não me convence, porque se fosse eu, talvez nem isso eu tivesse feito, porque a gente tem, o dinheiro é público, a gente tem que ter cautela, e o dinheiro que ele liberou,
a base da canetada do STF, a gente viu o que aconteceu, Fábio. Não, mas, Maurício, não é especificamente no caso de compra de vacinas. Quando eu digo liderar o país numa pandemia, é você estar junto, informando, dizendo o que tem que ser feito, e não sair sem máscara, com aglomeração, numa época que não podia ser feito isso. Tudo bem. Quer dizer, é isso que eu estou falando. Então, ele é tosco, ele é grosseiro, ele é um monte de coisa. Mas não é só tosco, ali você está colocando em risco a saúde pública. Quer dizer, quem tinha que liderar, me parece que foi pelo caminho contrário naquela situação. Então, são alguns erros, mas não é só ele, não é só dele o erro. Como eu falei aqui, o governador do estado de São Paulo também, preocupado com 2022, faz a política dele. Né? Quer dizer, então, e o povo sempre em segundo plano. Por isso que, quando eu faço a crítica ao governo, é que eu não acredito que esse governo vá nos trazer alguma coisa melhor do que o anterior, que também não precisa nem falar. Entendi. Eu acho que o Bolsonaro ele não deu atenção para uma parcela dos eleitores dele, desses 58 milhões. Hoje ele só fala para o eleitor que o apoia incondicionalmente. Se ele falar que a urna eletrônica é fraude. Se ele falar que o general, como é que é o nome dele lá? Da saúde. O Heleno? Não. O da saúde. O ministro da saúde. O Queiroga? Não, o anterior, o general. O Mandetta? Não, tu tá. Não. Da saúde? O gordinho lá que estava na CPI. Então, quer dizer, se ele disser que aquele cara era o melhor... Passa tanta gente... Vou ver aqui. É nesse sentido que eu estou falando, entendeu? Mas todo mundo... é o que resume-se no que o Santiago falou. O povo em segundo plano. Não é difícil, não é fácil. Não é. Mas que há algo positivo. Eu sou da Maricari, né? Eu defendo lá aqueles ensinamentos orientais. Por mais que a situação esteja negra, eu sempre procuro algo positivo em tudo. Sempre há alguma coisa boa em alguma tragédia e tal. E eu consigo ver algo positivo no governo. Eu consigo ver, apesar de todo esse cenário que pintam, eu consigo ver um monte de coisa e penso que hoje, vamos supor que as votações, que as eleições fossem hoje, Fábio, das possibilidades que tem aí, ele, para mim, é a melhor das opções. E você, Marquinho, como é que você vê isso tudo? Olha, eu concordo com o Fábio. Faltou muito tato do presidente aí no início lá da pandemia. Porque ele é o presidente do país. Ele tem que dar exemplo. Se ele é contra a máscara, se ele foi contra o isolamento, isso é um problema pessoal dele. Se ele quiser se arriscar, problema dele. O que ele não pode fazer, e fez, foi arriscar a vida de milhões de pessoas. Eu não vou dizer aqui, e não acredito que esse número de mortes que infelizmente nós tivemos, isso não foi culpa do Bolsonaro. Porque o isolamento aconteceu, né? As medidas foram tomadas, né? Até a chegada da vacina, que demorou. Né? O que aconteceu no Brasil não foi só no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Né? A gente vê países aí que não tiveram isolamento e as mortes foram demais. Né? Aí começou a relaxar, veio a vacina, começaram a relaxar, os casos começaram a subir novamente, regrediu. Então, na verdade, ninguém sabe direito como lidar com isso. Ninguém soube direito como lidar. Né? O fato é, pessoas morreram, milhões de pessoas morreram, né? Mas faltou tato, faltou respeitar um pouco, né? Porque existem pessoas, né, vocês sabem disso, né, que o presidente falou, é isso aí. Exatamente. Entendeu? O presidente falou isso aí. É como o cara que ele recebe uma notícia dessas do Exército no WhatsApp e sai compartilhando para todo mundo, sem checar, sem ver se aquilo é verdade. Não é? Então,
Eu acho que o camarada, né, seja Bolsonaro, Lula, Fernando Henrique, Collor, quem tiver lá, quem chegar lá, ele tem que ter respeito, ele tem que saber isso, né? Ele sabe que quando ele fala, algumas pessoas vão compreender de uma maneira e outras pessoas vão compreender de uma maneira totalmente diferente, né? Sem questionar, sem nada, né? Então, o presidente, né, ele tem que ser responsável. O X da questão é esse que você está falando, Marcos, sabe por quê? Ele não está presidindo um clubinho de esquina. Exatamente. E que ele vai fazer frente para outro grupo político que não comunga com as ideias dele. Ele está à frente de um país que, apesar dos problemas que nós temos, é uma nação importante do cenário mundial. Não, e eu vou te falar. Não pode agir como se fosse um presidente de um clubinho de esquina, pô. Eu vou falar uma coisa. Eu votei no Bolsonaro convicto. Eu não tinha dúvida de que ele seria um bom presidente. Infelizmente, é o que eu falo, ele deu um azar. Nós pegamos uma pandemia, ele teve um ano de governo, já no segundo veio a pandemia, quer dizer... Ele não contava com isso aí. Ninguém contava. Ninguém contava. Ninguém contava. Mas eu, como eleitor convicto do Bolsonaro, eu tenho o direito de falar o que eu acho que ele está fazendo de errado. Não quer dizer que amanhã eu não vou votar nele novamente. Sem dúvida. Entendeu? E uma coisa que está acontecendo no mundo, que ninguém está falando, que nem, por exemplo, na Argentina, o povo todo está contra o governo. Você vai no Uruguai, o povo todo está contra o governo, tanto que eles aplicaram duas Coronavac, né, as 2 doses da Coronavac em todo o povo, e agora a terceira dose vai ser da Pfizer. Quer dizer, está acontecendo no mundo todo exatamente isso que o Marquinhos está falando, né? Todos os presidentes, o Biden mesmo, a gente vê o presidente americano, todo mundo com rejeição, né, na maior nação. Então, quer dizer, os presidentes mundiais não estão num bom momento, porque quando fala em pandemia e do outro lado política, você vê o quê? Pandemia é doença, política é dinheiro. Agora, quando é para fazer a política em cima da pandemia, aí não dá, a pandemia ganha. Como a gente está vendo aí, né? Questão de vacina, questão de... E agora, uma coisa que fica aqui um puxão de orelha para eles é que o povo sempre está em segundo plano e agora chegando essa variante Delta que está sendo anunciada há pelo menos 3 meses e não tem nenhum plano, né? Você não vê nenhum plano. Quer dizer, parece que vamos ver o que acontece, a gente vai fazendo o que acontece. Não é, tem que ter um planejamento. É uma coisa que está acontecendo já no mundo, né? E vai ficar, a gente sente que isso vai continuar, não sei se dessa forma ou de outra forma, porque com essas mutações pode mudar a direção também. De repente a gente não vai precisar usar máscara, vai ter que usar tapa-ouvido, não sei, né? Ou então vai ter que usar pregador no nariz, não sei. Mas a gente vê que está indo para esse lado. E não tem nenhum plano, nenhuma projeção, nenhum preparativo, né? Depois de quase 2 anos de pandemia, ainda ninguém sabe nada. Essa que é a verdade. A gente sabe do hoje. E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Quer dizer, não tem nenhum preparativo, uma projeção. Sendo que coisas estão sendo anunciadas para amanhã. Então, quer dizer, eles se preocupam mais com a política do que com o povo na pandemia. Essa que é a verdade. E especificamente com 2022. Sim. Piorou, né? Piorou. Aí... É isso, a gente só vê isso. A pá de cal. A gente só vê a guerra política em busca do poder de mais 4 anos, de mais um mandato para 2022. Dizer, é uma coisa impressionante isso. Impressionante. Bom, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui o nosso querido Maurício Araújo, né? O xará do Dr. Maurício. Tava parada as câmaras municipais, né? Porque teve aí aquela férias de meio de ano. Os caras só saem de férias. O político ainda é outra coisa que eles têm férias pra caramba, hein? E tem o 14º e o 15º também, viu? Bom, vamos trazer aqui o Maurício Araújo, porque as câmaras parece que já estão a todo vapor. É com você, Maurício Araújo. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Santiago, vai um resuminho aí dos acontecimentos lá da Câmara Municipal de Santos, tá? Essas últimas semanas, a Prefeitura Municipal tem encaminhado os termos de fomento, de parceria com as associações e as ONGs aqui do município de Santos. É um número grande, bastante associações e ONGs contempladas aí com essas parcerias, tá? Então quem atua, quem milita aí nessa área, quem é atendido e quiser saber se sua associação, se sua ONG
foi atendida aí no sistema de parceria, pode entrar lá no site da Câmara Municipal de Santos, tá bom? Um outro termo interessante que eles vão votar lá de projeto de lei é autorizando o SAMU a entregar os pacientes em hospitais particulares. Está entrando em discussão esse assunto lá. Hoje o SAMU só pode levar o paciente para o UPA. Tá? Então eu acredito que seja bem interessante essa pauta, porque os pacientes que possuem plano de saúde podem optar em ir para um hospital do plano. Assim, diminui a quantidade de pacientes que vão dar entrada no UPA, deixando um pouco mais vazio lá, né, a emergência. Não sei se vai ajudar muito, mas já é alguma coisa, né? Já ajuda um pouco, tá? E agora, Santiago, só para finalizar, fazer uma provocação aí para os vereadores da casa. Eu observei que vários vereadores estão votando projetos de reconhecimento de essenciabilidade, tá? São atividades essenciais para a população santista. Aí eu pergunto, por que está votando agora, onde já tem o decreto do governador flexibilizando o horário, flexibilizando o uso das atividades comerciais, né, já no quase virada do semestre, e o quanto a gente viu aí na mídia, feiras, academias fechadas, não abrindo mais, né, por falta de movimento, feirante aí passando necessidade, por não poder ter a totalidade da feira. Por que não votaram antes, né, quando estava no pico da pandemia? Então eu acho que votar agora não vai ter muita solução assim, prática, né, para os comerciantes. Tá bom? Eu só acho que os vereadores perderam esse time aí, eles poderiam ter trabalhado com esse assunto um pouquinho antes. Agora que o governador já está liberando, não faz sentido ficar pondo isso em pauta para votação. Tá bom, Santiago? Olha, Santiago, depois eu volto com mais notícias. Um abraço. Tá aí o nosso querido Maurício Araújo trazendo aí o Momento Câmara. Esse negócio do SAMU é legal, né? Eu gostei, hein, doutor? Inclusive, parece que através do nosso programa, no dia tinha acho que um vereador de outro município, né? Acho que até de Santos, que escutou aqui nesse Momento Câmara, aquele negócio da receita, né? Que a pessoa ia tirar receita de remédio, ela tinha que passar pelo médico do município, então se ela tivesse um plano de saúde, ela não poderia ir direto no médico do plano. Então isso aí, quer dizer, ela tinha que fazer 2 consultas. Esse negócio do SAMU parece que é a mesma coisa, né? A gente vê. Então, quer dizer, a pessoa que tem um plano de saúde, ela pode ser levada para o seu hospital de origem, né? No caso, aquele que tem um plano de saúde, já direto pela ambulância do SAMU. Isso aí diminuir a carga, né, dos hospitais municipais, né, e do Estado. Você não acha isso, doutor Maurício? Sim, sem dúvida, Santiago. E também traz uma série de outras economias, né? Porque muitas vezes no transcurso já aconteceu. O hospital onde a pessoa tem o convênio estava mais perto do que essa unidade municipal onde ela devia ser entregue. E eles não respeitaram, não deixei, não, tem que deixar lá. E muitas vezes está com um movimento muito grande, acaba potencializando o risco à saúde daquele jurisdicionado, né, daquele munícipe que está sendo atendido. Então, é uma medida que vem muito bem, é muito bem-vinda. E quem sabe o seu programa, traz essa utilidade pública a ser transferida para outros municípios, já que é uma boa ideia e não seria a primeira vez. Exatamente. O que você achou disso, Fabinho, e de alguma outra notícia que o Maurício falou? Perfeito, né? Vem num bom momento, alivia de fato, né? O transporte feito pelo SAMU lá para o hospital da pessoa que tem o plano de saúde. Perfeito. É isso que os políticos têm que fazer, as pessoas têm que fazer. De fato sentar, analisar e fazer o melhor para o munícipe, né? Essa é a obrigação. Agilizar, né? Agilizar e não só se preocupar se vai estar lá, se vai ser eleito, se não vai ser. Quer dizer, é isso que tem que ser feito. É bem diferente do que é feito, né? Mas é isso que tem que ser feito. Exatamente. A Ô, exceção Marquinho, tem que virar a regra. Exato. Ô, Marquinho, eu notei que ele falou de alguma coisa de entidades lá. Isso aí chamou sua atenção também, né? Sim. É importantíssimo esses recursos que são repassados aí para as ONGs.
para os parceiros da prefeitura, né? Porque muitas delas vivem exclusivamente desse recurso, né? Para alimentação, no nosso caso lá, alimentação de criança, salário de professores, né? Manutenção, né? Então, de extrema importância esses convênios e a liberação desses recursos para todas essas ONGs, que as de Santos, que eu conheço, prestam um excelente serviço aí para a população, e principalmente a população mais carente. Ô Marquinhos, com esse negócio da pandemia, te cortando, né? Não querendo te cortar, mas já te cortando. Com esse negócio da pandemia, nós notamos que não teve a festa Inverno Santos. Isso aí você acha que atrapalhou muito as entidades aqui ou não? Muito. Como eu te falei, muitas entidades em Santos não recebem dinheiro público, tá? Por uma série de fatores, né? Então, elas vivem basicamente de doações, né? E de eventos, né? Esse evento do Inverno Quente, né, de Santos, ele é um evento que ele leva muita entidade pequena, né, para participar, e às vezes o que é arrecadado lá em um mês e pouco de festa corresponde ao orçamento da entidade para o ano inteiro. Então é muita dificuldade, já são 2 anos, né, sem evento, né? Eu conheço vários dirigentes aí que estão realmente muito preocupados para conseguir manter a entidade em pé, né? Mas o que faz com que uma entidade não receba assim os recursos? Alguma má administração anterior que ficou devendo? Não, Santiago. Isso aí depende da certificação que a entidade tem, depende que área de atuação ela está, né? A Gota de Leite, por exemplo, nós recebemos, como a gente presta serviço para educação, para escola e creche, então nós temos um convênio com a Prefeitura de Santos, né? Então, o que a Prefeitura faz? Ela repassa esse valor, né? Esse dinheiro, na verdade, ele é de impostos, né? Então, ele vai para o governo federal, né? E do governo federal ele retorna para os municípios, né? Então, o dinheiro, quando ele vem uma parte lá para a educação, uma parte para vários setores, né? Especificamente, a gente está falando aqui de educação, então vem para a educação. Então, vem o dinheiro para as escolas públicas, né? E vai o dinheiro para os convênios, que é o caso da Gota de Leite e várias outras que tem aqui em Santos. Mas existem muitas entidades que começaram aí, a necessidade de se criar uma entidade por um ponto. Então, ela está começando ali e tal. E o dirigente, às vezes por desconhecimento e tal, ele nunca foi procurar, ele não tem um CNPJ, não tem nada, ele trabalha ali, né, na boa vontade mesmo, né? Então, essas entidades, elas estão totalmente fora. Ela não consegue pegar dinheiro público, ela não consegue entrar em nenhum incentivo, né, que tem os incentivos fiscais, né? Então, a entidade, ela para conseguir prestar um bom serviço e buscar recursos, né, e existem muitos, né, a entidade ela tem que ter lá o CNPJ dela, né? São vários certificados que ela precisa providenciar para pleitear esses recursos, né? A gente sabe que não é fácil tudo, né? Mas muitas já estão recebendo, né? Mas é isso, o Santiago. Entendi. Mas é uma coisa boa que acontece justamente para o dinheiro realmente ir para onde ele deve ir. Tá certo. Então, os dirigentes, eles têm responsabilidade sobre isso. Nós somos auditados regularmente, prestamos contas para todo mundo que manda dinheiro lá para a Gota de Leite, é feita a prestação de contas. Santiago, Ô Fabinho, eu ia falar contigo mesmo, porque eu sei que você é do Rotary já há muito tempo, e eu aproveitar que tá o Marquinhos, ele que é um vice-presidente da Gota de Leite,
que é uma entidade, e você, que é uma pessoa que é do Rotary. Como é que o Rotary age com as entidades assim? Qual a ação que ele tem? O Rotary atua, ele não recebe verba de ninguém. Quer dizer, na verdade, existe a Fundação Rotary, que funciona como um banco, né, do Rotary, cujo dinheiro, cujo numerário é exclusivamente revertido para projetos dos mais variados possíveis, né? Então, funciona, é o terceiro setor, né? Funciona como um braço do poder público, ajudando as creches, ajudando as ONGs, enfim, dentro da possibilidade de cada clube, né? Tem clubes com 300 pessoas, clubes com 25, com 50. Dentro da possibilidade, esses clubes fazem projetos junto às comunidades. Agora, eu queria aproveitar aí a presença do Marco para perguntar sobre a Gota de Leite, que passou por um período, né, Marco? Eu não sei se você já estava à frente, aí como vice-presidente da Gota, que teve um período muito ruim, que quase ia acabar com as atividades, e ainda bem que não, porque a tradição da Gota de Leite, né, o empresariado também ficou preocupado, não sei se de alguma forma ajudou a Gota de Leite, mas eu fico contente de saber que ela está lá funcionando e que está atendendo as crianças, né? Na realidade... Como é que está a situação hoje, Marco? Não, um minuto, Marquinho. A situação está, graças a Deus, está tudo bem. Eu faço parte de um grupo, somos, hoje que atuam lá, somos 6 diretores, todos muito comprometidos lá com a entidade, né, muito responsáveis com os recursos, né? O que houve foi uma coisa que a gente sempre pede, né, não só a Gota de Leite, mas as outras entidades, é aumento no valor do repasse, né? Porque o que a gente recebe não cobre o custo de uma criança, né? Porque não é só a criança e o professor, você tem criança, você tem o professor, você tem alimentação, você tem manutenção do espaço, né? Você tem os outros profissionais que estão lá dentro, né? De manutenção, de cozinha, né? Então são várias pessoas, né? E realmente o recurso ele acaba ficando muito pouco, né? Tentamos, né? Fomos para a mídia, né? Mas infelizmente não foi possível, né? Voltamos atrás, né? A gente realmente não queria mais ter o convênio com a prefeitura, acabamos voltando atrás, tivemos que nos reorganizar, reinventar, né? Porque não estamos mais fazendo eventos, já desde antes da pandemia, mas felizmente, né, com a ajuda de algumas empresas e pessoas aí que nos auxiliam, a gente está conseguindo manter as atividades da Gota de Leite muito bem, a gente presta um excelente serviço, inclusive na pandemia, como a gente tem alguns projetos que ficaram parados, o dinheiro que vinha desses projetos, inclusive do Criança Esperança, nós somos autorizados e nós adquirimos aí cestas básicas para mandar para as famílias das crianças, né? Então, a Gota de Leite, mesmo na pandemia, ela estava cumprindo seu papel social, tá? Isso me orgulha muito de fazer parte de um grupo assim, tão responsável. Legal. Santos, né? Bom, Fabinho, vamos ter que encerrar aqui, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades para conversar, porque o Marquinhos sempre está aqui e logo vão se cruzar de novo aqui no programa também, né? E a gente retoma o assunto aí, né? Quem sabe já fora da pandemia. Eu quero agradecer aqui o Marco Antônio, nosso vice-presidente da Gota de Leite, o Fábio Varga, advogado, obrigado, Fabinho. Obrigado, também o doutor Maurício Baltazar, advogado e comentarista. O nosso abraço ao Manequinho também, o doutor Maurício. E a todos vocês que estão nos assistindo aí, obrigado pela audiência, pelo carinho. E amanhã a gente está de volta à 13h no nosso Cidades em Debate. Estamos com Deus e até lá.